vamos dar continuidade ao nosso aprendizado sobre o significado das palavras. Ontem a gente começou a falar sobre as palavras homônimas. Você lembra, né? Aquelas que têm o mesmo som e a mesma forma de escrita, mas significados diferentes. Hoje vamos destrinchar melhor esse assunto e a professora Fabiana Pedraza é quem vai falar pra gente. Olha só. E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos continuar nosso assunto sobre palavras homônimas. Hoje quero abordar algumas dicas e exemplos para diferenciá-las na hora da escrita. Começando por aqueles que se denominam homônimos perfeitos. Como a própria classificação já diz, é a perfeição. Lembrando que são as palavras que possuem o mesmo som e a mesma grafia. E só percebemos a diferença pelo contexto da frase que está sendo executada. Vejam só, a palavra rio, né? Pode ser tanto um local onde se tem água doce corrente, como pode ser um verbo de ação, de dar risada. Vamos ver eles sendo usados na prática. Vamos nadar em um rio hoje à tarde. Eu rio muito com filmes de comédia. E aí, perceberam a diferença? Então, só percebemos de fato no momento em que estamos utilizando, né? Então, a partir dos outros elementos que compõem a minha frase, eu consigo perceber se eu estou falando do rio da água doce corrente ou rio de dar risada. Aí, nós ainda temos os homônimos homógrafos, que são aqueles que possuem a mesma escrita, porém a pronúncia é diferente. Então esses daqui só percebemos na hora da fala. Como exemplo, temos o colher, né, que seu sentido pode ser em relação ao talher ou ao verbo, né, o colher, que representa a ação de pegar alguma coisa da árvore, do chão e dentre outras coisas. Para vermos o exemplo na prática, pega ali na gaveta uma colher para você comer a sopa. O outro exemplo, hoje vou colher os feijões lá na fazenda, percebendo que a diferença, de fato, irá se encontrar na hora de pronunciar essa minha frase, pois na escrita eles permanecem o mesmo, né? Então a gente também acaba revelando o seu sentido pelo contexto. E finalmente nós temos os homófonos, que diferente dos homógrafos, eles têm o mesmo som. Porém, temos que ter muito cuidado porque aqui se diferencia pela escrita. Por exemplo, cela pode ser tanto C-E-L-A, que é o local onde os bandidos ficam presos, ou pode ser S-E-L-A, que é um objeto de montar em cavalos. Então, dentre esses homônimos, é o que mais devemos tomar cuidado, porque se a gente cometer um erro, pode mudar totalmente o sentido da minha frase e ficar bastante confuso. Vamos ver o exemplo na prática. Esta é a cela onde ficam os ladrões. Detalhe, cela com C. Outro exemplo, coloque a cela antes de montar no cavalo. Detalhe, cela com S, viu? Então ficam aí as minhas dicas. Cuidado principalmente com esses homônimos homófonos e nos encontramos depois para mais dicas de português. Obrigada e até mais. Combinado então, professor, até mais. Ficou claro, né, Marina? Com todos esses exemplos aí, deu pra gente entender bem a importância de contextualizar direitinho a frase, né? Principalmente hoje em dia, que a gente fica ali mandando mais mensagem do que falando com as pessoas, né? Pode virar confusão e a gente pode errar no português ali também, dependendo. É isso mesmo, principalmente como a professora disse nesse último caso aí, né? Quando muda uma letrinha só, né? E é um sentido completamente diferente. Quando a gente vê aí que a escrita é igual, né, idêntica, né, o jeito de falar também, que é o caso do Rio, a gente vai pelo contexto, é claro, né, e a gente vai descobrir o real sentido. Mas quando muda essa letrinha aí, pode causar uma confusão danada, né, Will? Sim, a gente pode cometer erros que às vezes ficam engraçados, às vezes fazem confusão e às vezes você não consegue se comunicar bem, né? Você quer falar uma coisa, a pessoa não entende nada, né? Porque fica completamente fora de sentido. Pois é, viu? E às vezes pode prejudicar, né, Marina? Às vezes quem tá lendo ali até entende o que a outra pessoa quis dizer. Mas se for, por exemplo, num ambiente corporativo, se for num ambiente de trabalho, isso pode pegar mal, né? Uma prova também, isso pode acabar pegando mal, pode prejudicar a pessoa.
Por isso que a gente fala que é tão importante aprender ali, saber sobre a nossa língua portuguesa. Amanhã a professora Fabiana volta com mais informações para você aí de casa e espero que você esteja anotando todas as dicas aí para não esquecer depois, viu?